Boa noite, meus irmãos. Sejamos todos bem-vindos. Para darmos início à nossa reunião, vamos convidar a nossa irmã Edna Varandas para fazer a leitura da nossa página. Boa noite, meus irmãos. Muita paz. Vamos fazer a leitura da página de hoje, que se encontra no livro Justiça Divina, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. A página se intitula Sentenciados. Sentenciados, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. Em face de nossa destinação, a suprema felicidade, todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Jesus, o divino penologista, exortou-nos convincente: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando dreno adequado. O vício é a fístula corruptora, esperando remoção da causa que a produz. E a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica, em prenúncio da morte. Esposar revolta e vingança seriam expor o próprio sangue a infecções perigosas, entrando voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constituem profilaxia e imunização infalíveis. Diz Allan Kardec: as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se na da vida corpórea, que são consequentes às imperfeições do homem, às suas paixões, ao mau uso de suas faculdades e expiação de presentes e passadas faltas. Espace desse modo as vibrações confortativas da prece sobre todo aquele que caiu no logro do mal. O caluniador está sentenciado à repressão da própria língua. O desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo. O ingrato está sentenciado ao arrependimento tardio. O ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência. O criminoso está sentenciado a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Além disso, cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos, com o remorso de quebra. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisas indicá-lo a esse ou aquele castigo perante as barras dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele. Muita paz. Que nós possamos então, neste momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso querido e amado Mestre, até Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, dizendo assim: Senhor, te agradecemos por mais esta bendita oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para a realização do nosso estudo e vibrações à distância. Que o Teu amor e a Tua luz envolva a cada irmão aqui presente, para que possa sentir-se em paz, aliviando as suas dores, os seus sofrimentos. Que essas vibrações, Senhor, possam também envolver a todos os irmãos que aqui não se encontram, mas necessitam igualmente das Tuas vibrações de amor. Onde quer que se encontrem, seja no plano físico ou no plano espiritual, que possam receber essas vibrações de amor
e possam assim, envolvidos por elas, sentirem-se aliviados, fortalecidos em sua fé, para continuarem a sua caminhada evolutiva. Envolve principalmente, Pai, aqueles que ainda não te conhecem, que possam despertar para a necessidade de buscar um caminho do bem, o caminho do aprendizado para a felicidade. Envolve, Senhor, a todos os trabalhadores do bem, independente da religião que professem, que sejam um exemplo tão necessário nos nossos dias atuais, para que possamos espalhar cada vez mais o bem e assim, Senhor, alcancemos a nossa evolução espiritual. Envolve, Pai, a cada um de nós nos nossos propósitos de continuarmos nos instruindo para que possamos nos melhorar, que possamos refletir no estudo da noite de hoje, Senhor, e tirar o máximo de proveito para cada um de nós na nossa evolução, contando sempre com o Teu amparo, que possamos assim dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Meus irmãos, hoje quem nos trará o estudo é a nossa irmã Mônica França, com o tema A Vingança. Um bom estudo a todos. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco nesses momentos em que vamos refletir sobre seus ensinamentos. E esses ensinamentos estão contidos hoje no Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema de hoje é o capítulo 12, item 9, a vingança. Vamos falar um pouquinho, meus irmãos, sobre pensar, refletir sobre o Evangelho. Quando eu comecei a estudar esse capítulo, que é Amai os vossos inimigos, ele fala sobre retribuir o mal com o bem, os inimigos desencarnados. Se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhes também a outra. E vem fechando, concluindo as instruções dos espíritos. A vingança, que é o tema de hoje, o ódio, o duelo. Então, quando eu comecei a estudar, pensar sobre isso tudo que nós nos colocaríamos aqui, eu pensei, mas eu não tenho sentimento de vingança hoje em dia, praticamente, mas quase ninguém se vinga. Mas aí eu errei. Eu errei nesse sentido. Eu comecei a assistir algumas palestras, comecei a refletir no texto mesmo desse irmão, um espírito que em Paris, 1862, Júlio Olivier veio trazer, um trecho pequeno, gente, não é grande, depois vocês leiam, no Evangelho, mas é muito profundo, muito, 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 valiosíssimo, pedra preciosa. Então esse irmão, ele nos traz a reflexão, dizendo, que o porquê da vingança. E o Evangelho aqui, para a gente ter uma noção, ele traz, quando Kardec codificou, colocou todos os ensinamentos, do Cristo, das passagens do Cristo e as colocações dos espíritos, trazidas até nós. O Evangelho é como se fosse um tratado ético, de conduta moral e cristã para cada um de nós, que somos espíritos imortais
e que estamos tentando a cada dia, né, evoluirmos. Temos muitos percalços, temos muitas dificuldades ainda, e por isso eles nos trazem esses ensinamentos, como o Cristo mesmo o fez. E aí eu digo assim, né, uma reflexão, mas o Evangelho é esse livro, nós temos que seguir o Evangelho. E aí eu também já refleti sobre isso, né? Não é seguir o livro, o Evangelho não é o livro. O Evangelho somos nós, cada um de nós. Cristo é o Evangelho, por quê? Ele vivenciava, ele exemplificava, ele se propunha a nos ensinar as leis divinas. Então ele era o próprio Evangelho. E nós, né, muitos outros espíritos também já colocaram isso, né? São Francisco mesmo, se eu não me engano, ou Santo Agostinho, não me recordo agora. Um desses dois irmãos colocou, né, que nós somos evangelhos vivos e que somos lidos através, né, de outras criaturas que estão convivendo conosco esse evangelho. Então, cada dia, cada momento, cada página, cada segundo de nossas vidas, estamos sendo evangelhos para as outras criaturas que estão compartilhando esses momentos, né, em conjunto conosco. Então, nós como cristãos, e ainda mais responsáveis ainda como espíritas, porque nós já temos um conhecimento maior dessas leis, né? Nós devemos nos tornar esse evangelho vivo. E para a gente falar realmente, né, sobre o tema, né, eu vou ler um trechinho do evangelho desse capítulo, que é o da vingança. Ele fala assim: vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, perdoai os vossos inimigos, que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. E Allan Kardec, né, foi inspirada por esse espírito, Júlio Olivier, trazendo essa mensagem. Então, meus irmãos, como que se apresenta para nós, né, a vingança? Então, vamos lá. A vingança se manifesta no nosso íntimo. Ela é como se fosse uma reação carregada de forte emoção, às vezes, por uma ofensa que alguém nos dirige. E quando isso acontece, né? Quando algo acontece conosco que nós já julgamos injusto, é comum que a gente sinta raiva, sim. E muitas vezes esse sentimento se transforma nesse desejo por vingança. E às vezes as formas desse revide, né, são transmutadas, são colocadas por nós de acordo com o nosso estado de espírito naquela hora. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, como cristãos espíritas que dizemos ser. Pois o cristão espírita que nós queremos, né, ser é aquele que consegue dominar suas mazelas, suas paixões. Então, em face a algumas agressões que recebemos, essas formas de revides nossos, né, pode vir de discussões acaloradas, pode ser trocada grosserias, né, e até mesmo crime,
a gente como vê, né, no mundo atual. Então, essas emoções fortes de ódio levam a tantas criaturas irmãs, né, meus irmãos, a atos criminosos de vingança. E aqui, né, uma outra pergunta. É comum esse sentimento? E a gente fala, comum. Quando a gente se sente agredido por palavras ou ações, né, dificilmente a gente deixa passar. A gente tem aqui, né, eu vou dar o troco. Não é assim, gente? A gente fica alimentando, né, aquele espírito de vingança. Não vou deixar passar, né? Vou ficar magoado, eu vou ficar com rancor, eu vou ficar ressentido. Então, ressentimentos, né? Remoendo aquelas ideias, aqueles rancores. E, gente, como espíritas que somos, já sabemos, né, que isso é problemático para cada um de nós. Somos espíritos imortais, somos energias, e essas energias perfazem, né, todo o nosso corpo. Então, essa capacidade, né, que nós temos de não perdoar ainda, nos complica. Complica de modo assim muito grave. Então, todo aquele, né, que fica ainda acorrentado, né, com essas ideias de vingança, de dar o troco, de mágoa, de ressentimento, de melindre, é uma palavra que no meio espírita a gente tem muito, né? Nós estamos arcando com responsabilidades diante do outro, que é nosso irmão, né? É o nosso irmão. Mesmo que ele se diga ou se faça inimigo, né? Mas é nosso irmão. Mesmo que a gente não tenha empatia, simpatia por ele, ele é nosso irmão. Então, quando a gente continua magoado, ressentido, desejando o mal daquele outro irmão, nós estamos acorrentados a esses irmãos vibracionalmente, porque a gente se liga e a gente não consegue, né, se desfazer disso, e isso é problemático para cada um de nós. Vai refletir, né, em nós mesmos. E esse é um atraso moral muito grave nosso, né, porque a gente não consegue ainda utilizar esses recursos evangélicos em nós. Quais são esses recursos evangélicos em nós? A prece, né? O esforço de praticar esse perdão, de tentar compreender o outro indivíduo, o outro que é nosso irmão. É difícil, complicadíssimo, porque muitas vezes nós nos desequilibramos e muito. Tem uma frase que diz assim: é que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Então, quando nós nos envolvemos nessas vibrações, né, terrenas, inferiores, nós ainda estamos gravemente desequilibrados, meus irmãos. E como nós temos que fazer para ter essa disposição íntima, né, de ser fiel aos ensinamentos evangélicos, aos ensinamentos cristãos? A gente tem que ter uma coragem imensa e aquele autocontrole, né, eu digo gigantesco, porque em muitas situações somos postos à prova.
E exemplos, né? Práticos. No trânsito, uma coisa simples, você está dirigindo, você se envolve com outro, né, companheiro que está em outro carro, em outra situação, dá uma fechada e você xinga, você emite palavras de baixo calão, você vai atrás, né, eu vou dar o troco. Olha a complicação que a gente está se metendo. Então, tem uma palestra que eu lembro até hoje de um irmão que ele falava assim, quando acontece isso comigo, eu digo, né, vá com Deus. E eu até hoje utilizo isso, né, quando acontece, porque acontece, é o dia a dia nosso, uma coisa simples, mas acontece. Você quer dar o troco. E toda vez que a gente, né, tem esse desejo, esse impulso, né, de revidar, de nos vingarmos, né, nós devemos vigiar, entrar, né, tentar o melhor do nosso equilíbrio interior. Alicerçado onde? No profundo amor ao próximo, que Cristo nos disse, né, e nos ensinou. Sem a gente se deixar cair nessas vibrações terrenas inferiores. Então, como está dizendo aqui nesse capítulo, né, o perdão é o antídoto. E esse combate é sempre conquista nossa. É que nós temos que conquistar diariamente, minuto a minuto, segundo a segundo. E aqui também é um alerta. Quando acontece algo em situações que somos feridos, né? Até mesmo fisicamente, aí fica grave, né? E a gente passa e guarda, às vezes, por muito tempo essas emoções que não são agradáveis. E aí é emitido a nós um sinal de alerta, que cada um de nós deve se atentar. Quantas doenças físicas, morais, espirituais são acarretadas por esses sentimentos de revide, de mágoa, de vingança, de ressentimento, de rancores, de dar o troco, de não termos a capacidade do perdão. Então, esse é um trabalho que nós, como espíritas cristãos que somos, devemos fazer. Estarmos sempre alertas, vigilantes nessa meditação, né, de sermos tolerantes, tentarmos compreender ao máximo o outro e redobrarmos, né, nosso esforço de capacidade de perdão. Por quê? Porque assim a gente vai conseguir os melhores resultados. Se você não entra na faixa vibratória do outro que está desequilibrado, você se mantém e consegue perceber e sair daquela situação com mais cautela. Também, né? Não vamos nos prejudicarmos, vamos dizer assim. Não seremos nós os infratores das leis de causa e efeitos, das leis de ação e reação, daquela lei, né, que não fizéssemos ao nosso irmão o que não gostaríamos que nos fizessem. Então, é todo dia um trabalho incessante para cada um de nós. O Júlio Olivier ainda coloca, né? A vingança
é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Embora a gente não tenha, né, as ocorrências de vingança, né, como eram antes, né, como vai falar também aqui do duelo, do ódio dos séculos passados, né, mas nós em outras encarnações vivemos isso. E muitos de nós nos envolvemos nessas mortes, né, por vingança, crimes por desonra em casos passionais, e fizemos vítimas. E hoje, nós às vezes mantemos ligações com irmãos encarnados, porque podem estar próximos a nós, para nós trabalharmos isso mutuamente, e também desencarnados, famosos obsessores, né? Então, tudo isso é um trabalho que tem que ser individual nosso para mostrarmos, né? Eu estou tentando, eu vou conseguir, eu tenho capacidade para isso. Eu já não sou mais aquele homem velho. Muitos hoje, né, de nós que somos seguidores da doutrina dos espíritos, tem essa questão de abordagem, né? Às vezes, uma coisa grave hoje em dia de governos, né, atuais, liberação de porte de arma, porque eu pretendo me proteger e proteger a minha família. Como assim, meus irmãos? O espírita deve portar arma para se defender? Como assim, meus irmãos? Eu devo estar preocupado, sim, com a segurança dos meus familiares e comigo, mas sem violar as leis físicas e morais, né? E sem, até mesmo, meus irmãos, pensarmos em eliminarmos, agredirmos um irmão. Pode estar naquela situação de delinquente, mas a gente tem que ter confiança, né? Entender que quem tem o amor mesmo no coração, nada teme. Essa segurança que a gente deve ter, deve estar na justiça divina, que nada acontece conosco, né? Sem que não tenhamos a proteção dos amigos espirituais, não estejam nas nossas provas reservadas a nós e aos nossos familiares, por mais cruéis que elas possam ser. A gente tem visto aí, né, casos de assassinatos, bala perdida, tantas outras situações. Então a gente tem que estar muito, muito, muito atento a isso. Então, o espírita que é espírita não se reserva a isso, a esse momento, né, de eliminar a vida de alguém por nenhum motivo. E nós temos esses motivos, nós sabemos. E essas pequenas vinganças, né, elas estão vindas tantas vezes no campo de emoções que a gente tem que trabalhar, os reflexos, né, do ódio, do rancor, dos desejos de vingança, da raiva, da cólera. Cada um de nós, né, não pode ficar fechada dentro de um entendimento inflexível, né, e radical e cristalizado em nossos corações. Como aprendizes do Evangelho, a gente tem que buscar direcionar essas atenções de nosso campo emocional, né? Trabalhar isso conscientemente, exercendo, né? E trabalhando mentalmente o modo de dosar tudo isso. Eu já tenho conhecimento, eu sei que isso não me cabe mais, não é tempo mais disso. Eu tenho que tirar, não preciso mais ficar remoendo, emitindo ondas vibratórias densas na direção daquele que me provocou,
Nem ficar arquitetando, elaborando, magoado, né? Ressentido. Horas arquitetando, né? E elaborando palavras que a gente vai falar para aquela outra pessoa. Quando eu estiver frente a frente dele novamente. Não é assim que a gente pensa. Então, a gente não tem mais cabimento isso. E tudo isso, né? A gente tem que voltar aos ensinamentos de Jesus. De nada adianta gritaria, de nada adianta agressividade, de nada adianta esses maus costumes que a gente ainda tem, né? De não tolerar o outro, de não compreender o outro, de não aceitar o outro, de revidar. E aí a maioria das vezes o Cristo fala, uma boa palavra auxilia sempre. Então é aí, às vezes, até no escalando a gente vai conseguir trabalhar isso. Então, meus irmãos, tenhamos essa consciência de nos conter, às vezes, né? Porque nós não somos mais aqueles antigos homens. Não precisamos mais agredir aos outros, uns aos outros. E todos esses que estão ainda nessa situação são irmãos ainda em situações bem difíceis. E quando a gente vê, às vezes, por televisões, mídias, redes sociais, a gente tem que tomar também muito cuidado, né? Com essas imagens que trazem a nós, para a gente não ficar, não, tem que matar mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Como a gente viu alguns dias atrás, né? Com um irmão que foi caçado e colocado, né, como um criminoso. Talvez ele tivesse até essas vibrações, né? Estivesse até errado em algumas situações. Mas a gente sabe que ele não estava sozinho e que ele merecia todo o cuidado nosso como irmão, né? De vibrações boas. E até hoje merece. Oremos por esses irmãos que ainda insistem, né? Nessas atitudes de ódio e de vinganças e de criminalidade. Para a gente fechar, né? A gente tem que, assim, acreditar, gente. Crermos mesmo, né? Crendo em Deus, nós vamos e sabemos que Ele, né? É esse que é soberanamente justo e que sua justiça divina vai ser aplicada sempre, né? Ninguém sairá daqui sem pagar o último ceitil. Então, mesmo que a justiça humana seja falha, a justiça divina não é. Nós temos esse conhecimento. Então, que nós possamos não nos comprometer mais. Vamos trabalhar sempre isso. E para a gente meditar, né? Às vezes esse ódio nessas manifestações, em ações, em palavras, de disposições de espíritos que são descabidas, né? Elas trazem, no fundo, a culpa, o medo, né? E a gente adquire esses hábitos de reações, né, de ódio. Então, como a gente adquire esses hábitos, a gente também consegue se autocorrigir, vencendo esses ódios, vencendo essas emoções negativas. Então, os verdadeiros antídotos para isso, né, na realidade, Cristo nos trouxe, botou assim, bandeja para nós um evangelho. Ele era o evangelho. E quais eram esses antídotos, né? O amor, o perdão, que ele nos ensinou. Esse sublime amigo e irmão maior, Jesus. E ele disse:
O amor cobre a multidão de pecados. O amor cobre todas as transgressões. E Joana de Ângeles também coloca, essa irmã, para cada um de nós. Amor, imbatível amor. E Deus, meus irmãos, Deus é amor. E nós sabemos, o amor vencerá. Fiquemos com Deus. Nós agradecemos então as nossas irmãs pela colaboração da reunião da noite de hoje, a nossa irmã Edna com a leitura da página e a nossa irmã Mônica por nos trazer essas reflexões que tocam fundo em nossos corações. E possamos nesse momento fazer os nossos agradecimentos. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por estes momentos que aqui estivemos refletindo no teu Evangelho de amor. E como bem disse a nossa irmã, que possamos ser o teu Evangelho vivo no nosso dia a dia, fazendo a nossa transformação moral, seguindo os teus ensinamentos, Senhor, que tanto nos auxiliam na nossa caminhada. Agradecemos, Pai, por esta doutrina bendita que nos traz o esclarecimento necessário e o consolo para continuarmos firmes e fortes na Tua seara de amor. Abençoa-nos para que perseveremos no caminho do bem. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que nós possamos, nestes momentos finais, meus irmãos, ouvir a música até o final, aproveitando para fazer as nossas vibrações a todos aqueles irmãos necessitados destas vibrações de amor, para que elas possam envolver a todo o nosso planeta. Muita paz a todos.